Depois desse vídeo, você nunca mais vai ter dúvida se você cometeu ou não um pecado mortal. E eu peço que você preste bastante atenção nesse exame de consciência, porque ele pode mudar a sua vida, principalmente na forma como você se confessa. Se trata dos 10 mandamentos e o pecado contra cada um deles que Jesus mostrou para uma mulher chamada Glória Polo. A Glória passou por essa experiência em maio de 1995. Naquela tarde, que era uma sexta-feira, começou a chover bastante na cidade de Bogotá e de repente um raio acertou a Glória e o sobrinho dela de 23 anos. O rapaz morreu na mesma hora, já a Glória ela teve o corpo parcialmente carbonizado. A Glória também teve 2 paradas cardíacas e foi nessa segunda parada que ela saiu do corpo e entrou no purgatório. O curioso é que até o dia do acidente, a Glória se declarava uma pessoa que não acreditava mais em Deus. Porém, essa descrença dela desapareceu totalmente quando a Glória viu o que tem na eternidade. A Glória conta que o Senhor abriu o seu livro da vida e Ele mostrou tudo o que ela tinha feito, desde o seu nascimento até aquele momento. E essa experiência de conhecer cada pecado foi fundamental para mudar a vida dela. A primeira coisa que Jesus fez foi pedir que a Glória respondesse quais eram os 10 mandamentos de Deus. Ela lembra que ela tomou um susto porque ela não se lembrava de todos, apenas do primeiro, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E ela só se lembrava dele porque sua mãe ficava repetindo aquele mandamento dentro de casa. Então a Glória respondeu aquela pergunta e, para surpresa dela, o Senhor perguntou se ela tinha amado a Deus. Automaticamente ela disse que sim, só que o Senhor naquele momento disse que não era verdade. Que ela não tinha amado a Deus sobre todas as coisas, que o coração dela batia mais forte pelo dinheiro e o poder, que quando ela era pobre, até que ela parecia humilde, e então ela rezava pedindo para que Deus lhe ajudasse. Mas quando ela conseguia graça, ela nunca agradecia. Pensava muitas vezes que ela tinha conquistado por esforço próprio, assim julgava que Deus não merecia sua gratidão. Jesus mostrou no livro da vida da Glória que ela nunca agradecia pelas coisas que ela recebia de Deus, e que essa falta de gratidão dela piorou depois que ela conquistou uma estabilidade financeira. Agora, com uma vida cercada de conforto, a ingratidão dela ficou mais forte. Então ela nem se lembrava mais de Deus. Ela passou a confiar mais nela e no talento dela, e isso a deixou uma pessoa muito arrogante. Nosso Senhor declarou que a Glória tinha se tornado uma pessoa 100% materialista. A relação dela com Deus era somente por interesse. Ela só rezava quando ela precisava de dinheiro ou então ela estava passando por algum problema de saúde. Mas se Deus não desse a graça que ela estava querendo, que ela estava pedindo, ela ficava com raiva dele e até parava de rezar. O Senhor também mostrou que ela desperdiçava comida e quando ela cruzava com pessoas que moravam na rua, ela virava a cara só para não ser incomodada por elas. E mesmo assim, quando ela ajudava um pobre, ela fazia questão que tivesse alguém vendo, só para dizer o quanto ela era uma pessoa caridosa. No livro da vida, a Glória viu que ela não amava a Deus, que ela tinha tempo para tudo, menos para falar com o Senhor, que ela passava 4, 5 horas na academia e na hora de rezar ela não suportava 5 minutos, que ela dedicava muito tempo para o mundo e para Deus nem o que sobrava. Jesus também lhe mostrou todas as vezes que ela deixou de rezar só para assistir novelas ou então para ir a uma festa, e ela viu todos os textos que ela rezou de má vontade. Como a Glória não amava a Deus, ela também não zelava pelo nome do Senhor. Então toda vez que ela mentia, ela jurava pelo santo nome de Deus. Jurar em vão era uma coisa natural para ela, e na adolescência isso era 1000 vezes pior. Porque a Glória tinha um costume de mentir descaradamente para os pais, e quando a mãe dela desconfiava, ela jurava pelo nome de Deus que ela estava falando a verdade e aquela mentira passava despercebida. A Glória só fazia isso porque ela sabia o quanto o nome de Deus era sagrado para sua mãe. Mas o Senhor mostrou as consequências de cada uma daquelas mentiras e o quanto ela zombou do nome de Deus. No terceiro mandamento, Nosso Senhor reclamou da Glória que quando ela ainda era católica, ela ia para a Santa Missa, porém ela não vivia bem aquele mistério. A Glória ficava mastigando o chiclete, ela também ficava julgando a roupa das pessoas, ela usava decote para chamar a atenção e além disso ela ficava procurando a missa que terminava mais rápido. Ela conta que a Santa Missa de meia hora era a sua missa favorita. Depois de mostrar tudo de errado que ela tinha feito na Santa Missa, às vezes que ela se distraiu com pensamentos e imagens do mundo, às vezes que ela comungou fora do estado de graça e às vezes que ela foi mais por obrigação do que por vontade, o Senhor apresentou para a Glória a apostasia da sua fé. Jesus disse para a Glória que ela trocou a Igreja Católica por uma seita protestante só por causa do dinheiro. Isso começou porque ela ficou sabendo da teologia da prosperidade. E
E a Glória ficou fascinada com aquela ideia, então ela largou tudo e se tornou protestante. Com o tempo ela adquiriu o péssimo costume de falar mal dos padres. Jesus respondeu que ela nunca rezou pelos padres, mas era a primeira a apontar o erro deles. E o Senhor a fez saber que muitas vezes o motivo da queda de um sacerdote é a falta de oração por ele, e que na hora do nosso julgamento a gente vai responder por isso também. E chama atenção uma coisa específica que tinha no livro da vida dela. Havia uma senhorinha que tinha sido muito católica, e essa senhorinha rezava o rosário todo dia e não faltava a Santa Missa. Quando a Glória se tornou protestante, ela conseguiu destruir a fé daquela mulher e fez com que aquela velhinha odiasse Nossa Senhora. Jesus fez a Glória ver o que aconteceu com aquela alma e ela viu que aquela senhorinha passou o resto dos seus dias com depressão. A pobre mulher morreu sem receber os sacramentos e a culpa era da Glória. Por fim, quando a Glória se decepcionou também com o pastor, ela procurou o espiritismo e outras religiões. Jesus falou que ela trocou Deus por doutrinas que o mundo oferecia, que ela passou a acreditar de tudo um pouco. Tudo que o mundo dizia que tinha poder, até que naquela confusão ela perdeu totalmente a sua fé. E o Senhor insistiu que se a Glória fosse realmente católica, ela nunca teria acreditado em superstição. Durante aquele mandamento, a Glória percebeu o quanto é importante para Deus honrar pai e mãe. E ela percebeu isso principalmente quando o Senhor mostrou que um dia, quando ela ainda era criança e sua família não tinha nada para comer além de feijão, e a Glória detestava feijão, ela jogou seus feijões no lixo. E a mãe, quando viu seu pratinho limpo, pensou que a Glória tinha comido rápido porque ela estava com muita fome e, sem pensar duas vezes, deu todo o seu feijão para a filha, ficando ela sem ter o que comer. A mãe e o pai da Glória eram pessoas simples e ela tinha raiva disso porque eles eram pobres, então ela sentia muita vergonha deles. E no fundo ela não gostava de apresentar os pais porque ela dizia que eles não tinham educação, eles não tinham classe. Além disso, a Glória também tinha mágoa do pai porque ela achava o pai machista e ela dava força para sua mãe se separar dele. Quando a mãe se recusava a seguir o seu conselho, a Glória ficava chateada e ela dizia que ela nunca ia ser como ela porque a mãe era uma pessoa muito boba e submissa. Foi assim que a Glória se tornou uma mulher feminista, uma mulher que defendia o aborto e a eutanásia. E Jesus lhe mostrou o quanto ela tinha sido uma filha ingrata, arrogante e orgulhosa. Quando chegou ao quinto mandamento, a Glória pensou que pelo menos naquele mandamento ela estava limpa, porque ela nunca tinha tirado a vida de alguém. Só que a Glória não podia estar mais equivocada. E a primeira coisa que o Senhor mostrou para ela foi o aborto que ela fez na adolescência. E naquele momento, a Glória viu o que acontece no inferno quando uma criança é arrancada à força do ventre da sua mãe. Quando um bebê é rejeitado, Satanás e todos os seus demônios festejam aquele sacrifício. Enquanto isso, nosso Senhor é chicoteado mais uma vez na cruz. Outra forma de pecar contra o quinto mandamento é com a língua. Por exemplo, colocar apelido numa pessoa, rir do defeito de alguém, fazer fofoca. Tudo isso ajuda a arruinar a alma. E a Glória viu como ela e suas amigas conseguiram arruinar a vida de uma garota obesa da sua escola. Os comentários que elas faziam sobre a sua aparência conseguiram fazer com que aquela menina se odiasse. E ela também não gostava de se olhar no espelho, e então um dia ela teve a ideia de tomar ácido para ver se ela emagrecia. E Jesus contou o que aconteceu com aquela moça e porque ela deixou de estudar de repente. Foi porque ela adquiriu uma infecção por causa do ácido e agora praticamente vegetava. Nosso Senhor repreendeu a Glória, dizendo que se ela não tem nada de bom para agregar, nada de bom para falar, é melhor ela ficar em silêncio, porque pelo menos o silêncio não destrói uma alma. A Glória se orgulhava porque ela nunca tinha traído o marido, então ela se achava assim uma esposa perfeita. Só que Jesus fez ela saber que toda vez que ela usava roupa curta ou apertada, ela estava pecando contra o esposo. Também o decote que fazia outro homem olhar para ela a tornava culpada no pecado contra a castidade. Jesus contou que ela era responsável pelo pecado dos outros quando eles olhavam para o seu corpo, porque a ousadia com que ela se vestia era a escolha dela. E a Glória não tinha limite, ela se vestia assim porque ela gostava de chamar a atenção mesmo. Ela dizia que tudo que é bonito é para se mostrar, que é para ser visto e que se ela tinha um corpo bonito era para ostentar. E o pior que esse conselho ela também dava para as meninas que ela atendia no consultório dela. Agora que ela estava diante de Jesus, ela descobriu que não era bem assim. A mãe da Glória tinha ensinado ela desde criança a pedir ao invés de roubar. E a Glória cresceu com isso em mente, e ela até se orgulhava dela ser uma pessoa honesta. Sobre isso, Nosso Senhor lhe mostrou um exemplo de quando a Glória cometeu um pecado contra o 7º mandamento, que foi quando um dia ela foi fazer compras no supermercado, e como ela já estava atrasada,
Na hora de passar as compras no caixa, ela não reparou que a moça tinha errado o troco. E a Glória só foi perceber que a caixa tinha dado dinheiro a mais quando ela já estava dentro do carro, saindo do estacionamento. Ela conta que por um momento ela pensou em voltar, porque era uma quantia considerável. Só que como ela já estava muito atrasada, a Glória resolveu deixar isso para lá. E o Senhor a fez ver o que tinha acontecido com aquela funcionária. Se tratava de uma mãe solteira com 2 crianças que morava de aluguel. Aquele erro custou 2 dias do seu salário que a loja descontou. Por causa do dinheiro que a Glória não devolveu, a mulher passou 2 dias com fome, ela e os filhos. Esse fato ajudou a Glória a compreender que o nosso pecado, por menor que ele seja, traz sérias consequências. Foi com pesar que a Glória viu como o egoísmo dela a fez caluniar pessoas inocentes, pessoas que ela ajudou a difamar sem nenhuma consideração. Isso aconteceu nas vezes que ela deu sua opinião equivocada, nas vezes que ela julgou o comportamento de alguém sem ouvir uma explicação antes ou procurar pela verdade, nas vezes que ela não impediu que falassem de alguém pelas costas e até ajudou a prejudicar aquela pessoa com suas palavras venenosas. O Senhor continuou mostrando para ela várias formas de levantar falso testemunho, e uma delas era não procurar pela verdade. Ou então é aquela pessoa que não reza para que a verdade prevaleça. O livro da vida destacou todas as conversas inúteis que a Glória teve na sua vida. E a Glória viu todas as vezes que ela riu de alguém e ajudou uma pessoa a se sentir cada vez mais inferior. A Glória Apollo era uma mulher bastante vaidosa e ela gostava de receber elogios pela sua beleza. Além de gostar de ser apontada como uma pessoa extremamente caridosa, ela amava quando alguém elogiava o seu corpo. E a Glória não se preocupava com suas roupas, com sua maquiagem, porque ela queria chamar a atenção de todo mundo. Uma das coisas que mais lhe dava prazer era ser o centro dos olhares. E ela nunca se preocupava se aquilo poderia ou não estragar o casamento de outra mulher. E Jesus a repreendeu severamente por causa desse comportamento. Tudo era vaidade e a Glória só estava ajudando outras almas a se perderem. O Senhor explicou que por causa de atitude como aquela, onde a pessoa não se guarda e também ela não é modesta, muitas pessoas se afastam da verdadeira vocação. Acontecem muitas traições, muitos casais se separam e muitos filhos crescem ressentidos. A verdade é que todo mundo já é bastante tentado, então a gente não precisa fazer o trabalho de Satanás. E como todo mundo é responsável pelo próprio pecado, a gente também é responsável pelo pecado do outro se ele cair por nossa culpa. Ao chegar ao último mandamento, a Glória já tinha certeza do quanto ela tinha desperdiçado a sua vida com escolhas e caminhos errados. Enquanto o Senhor passava o seu livro da vida, a máscara do pecado dela foi arrancada de vez na frente daquele justo juiz. E aquela voz tão bela lhe disse o quanto ela tinha cobiçado as coisas materiais e nunca juntou tesouros para o céu. As mãos da Glória estavam vazias e ela não tinha absolutamente nada para apresentar a Deus. As últimas imagens do livro da vida eram do quanto ela cobiçou o poder e a beleza, sempre desejando a melhor roupa, o melhor carro, nunca deixando de se comparar com os outros. E Deus, que deveria ser o Senhor da sua vida, o centro da sua existência, não passava de um mero pensamento que de vez em quando ela tinha. E mesmo assim, ela deu um jeito de arrancar Deus para sempre do seu coração com a escolha do ateísmo. Quando o Senhor fechou o seu livro da vida e terminou de fazer aquele exame de consciência com ela, a Glória sabia qual era o prêmio que ela merecia. Nosso Senhor não precisava falar uma palavra. Ela sabia que ela não podia entrar no céu e ela também não podia ficar no purgatório. A Glória conta que naquele momento ela sentiu a maior dor da sua vida. E ela ficou dizendo, meu Deus, eu me perdi, meu Deus, a minha alma se perdeu. Foi por misericórdia que ela teve uma segunda chance de recomeçar e se tornar uma nova pessoa. E até hoje, quando a Glória dá o seu testemunho, ela fala que se a gente soubesse o que é a eternidade, o que tem na eternidade e o que é o nosso pecado na frente de Deus, a gente ia fazer de tudo para ser santo já aqui na Terra. E eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir, ele te impulsione a buscar essa santidade. E principalmente a não desistir de Deus, nem ter medo dele. Tem uma frase da Divina Misericórdia que eu quero terminar com ela. Eu sempre perdoo.